Me diga aí, olhando para essa lente da verdade, você é apenas um leitor de quadrinhos? Apenas um leitor de quadrinhos? Ou você é conhecedor de quadrinhos? Já se perguntou isso? Me diga aí, o que você é, afinal? Conta. Você pode ser só leitor de quadrinhos, como você pode ser também leitor e conhecedor. Uma coisa não anula a outra, de forma alguma. Que tipo de conhecedor de quadrinhos você é? Você decora o nome do autor, do colorista, do cara que fez o trecho, do cara que fez os balõezinhos? Você decora isso? Não importa muito. Sabe diferenciar um papel do outro, se é couché, se não é? Qual a gramatura do papel? Se é formato italiano, que está em encadernação, ou se é formato americano, ou qualquer outro formato. Tu sabe? Isso importa para você? É capa cartão ou capa dura? É papel brilhoso ou é fosco? Isso importa para você saber de tudo isso ou não? Que tipo de leitor você é? Você lê todos os dias? Você lê todas as semanas? Você lê um tempo mínimo por dia? 30 minutos, 15, meia hora? Você se organiza assim ou não? Quando der, deu. Como é que é isso? Isso tudo, qual a importância que tem para você? Isso é importante ou não é? A opinião dos outros sobre o que você lê, se você conhece ou não conhece, sabe mais ou menos, é importante também ou não importa? Se alguém disser que você é um leitor que conhece pouco, porque você não decora os nomes e tal, ou qualquer coisa assim, isso te afeta? Ou segue o jogo? Porque, de uma forma geral, as redes sociais te cobram que você saiba mais e mais e mais sempre. E se você não se enquadra nessa bolha grande dessa galera que sabe muito, digamos assim, você fica de lado. Você é colocado de outro lado. E aí? Isso te incomoda? E ainda tem outra, porque esse supostamente saber mais pelas redes sociais, às vezes é saber menos. Às vezes você decora um monte de coisa e tudo isso e não captou o principal, o que tinha que passar na leitura, o que você tinha que aprender com aquela leitura. Entender as nuances, as mudanças. Isso às vezes se deixa passar quando você se importa muito com o que você quer mostrar para o outro, para quem está do lado de lá da tela. E aí? E nesse mundo de haters, quando você não se enquadra dentro daquele pacote que querem te colocar, fala, você não é fã, então você é um fã bunda mole, tu é um bosta, cara. Pô, então tu não é fã do Batman, não, se tu não conhece essa fase. Aí tu fala, caraca, como assim? Eu não sabia nem que para eu ler quadrinhos, para eu fazer uma coisa prazerosa para mim, eu tinha que ficar dando satisfação pro outro. E isso eu tô falando num aspecto solitário, tá? Porque se é num aspecto grupal, as pessoas se unem ali, se juntam, sem acordos, mas acordos velados, que nem elas sabem, pra te diminuir. Não, fulano não lê direito, fulano não sabe isso, fulano lá, ele leu, mas falou que não lembra daquele detalhe. Porra, a pessoa não tem direito de esquecer? E por que tem que saber tudo pra você? A leitura é da pessoa, é pra ela, é pra cabeça dela, é pra mente dela, é a cachaça dela. Os outros não deveriam ter nada a ver com isso, até porque a gente tá falando de história em quadrinho, e eu não tô diminuindo, eu tô botando no valor de ser, na categoria de ser mais leve, menos compromisso com aquilo. E nem que se fosse uma leitura de Dostoiévski também. A leitura é sua, não é dos outros. O aprendizado é seu. Não interessa se você lembra quem coloriu aquela parada, de que fase que é, que não faz. Isso é seu, ninguém tira de você e ninguém devia ter que te encher o saco. Assim como a estante que você guarda o livro, que você coloca, a sua estante, ela é sua, meu irmão. Ela não é de mais ninguém, não. Peça opinião porque você quer, que cabe, mas assim, é você que vai olhar pra ela todo dia. Se você quer enfeitar de LED, enfeita. Se você quer botar a estante enferrujada, não tem problema. O principal, o que a gente não pode esquecer, é o conteúdo que tá naquele quadrinho, que tá naquele gibi, que tá naquele livro. É ele que vai pra cá. É dele que você tem que lembrar. A beleza do que a gente vai ver das estantes é legal, só pra ver e mais nada. O importante é o conteúdo. A não ser que você queira só mostrar um pouco pros outros, né? Como dizem aí, ser poser. E repito, é importante falar disso, porque as redes sociais têm esse comportamento de manada, de refutar tudo que está fora da bolha que aquela pessoa considera que é bolha. Se entende, não entende, se gosta disso, não gosta, e a pessoa vai e escalona esse tipo de coisa. Isso é foda. A tal da gibisfera, eu acho ela muito mais opressora do que convidativa. Você tem muito mais afastamento do que abraço, do que te receber bem. Você tem mais pessoas para estabelecer limites do que pode ou que não pode, do que é certo ou que não é certo, na leitura de quadrinhos, do que pessoas para se incentivarem. Isso é muito doido. Existe o conhecedor de HQs, ali de quadrinhos, que é um exímio conhecedor de HQs,
de super-heróis. Sabe tudo o que aconteceu na Marvel, na DC, a fase daquele personagem, a fase daquele outro, quando que entrou esse, quando entrou aquilo, quem escreveu tal fase, quem escreveu tal fase. Existe esse cara. Tem aquele conhecedor de quadrinhos que conhece quadrinhos de uma forma geral. Na maioria das vezes, ele conhece a estrutura de como funciona o universo dos quadrinhos. É leitor tanto de quadrinhos de super-heróis e também de quadrinhos que não são de super-heróis. Por exemplo, o Júlio Mick, é um grande conhecedor de quadrinhos de super-heróis, né? Isso tudo eu tô falando da minha ótica. Para mim, ele é um grande conhecedor de quadrinhos de super-heróis. Fase disso, fase daquilo, o cara que escreveu isso, o roteirista, o cara da capa, o cara que fez não sei o quê. Esse quadrinho teve não sei quantas capas, capas variantes, tal, teve isso, teve aquilo. O Mick é esse cara. Manuel Taylor, ele é um cara que entende muito de quadrinho, gosta, é quadrinista, né? E ele é um cara que se aprofunda muito em questões sociais, né, em questões políticas. Ele consegue ver sempre contrapontos, ele consegue observar muito, de uma forma muito única, todo aquele contexto. Quase tudo que eu leio, eu gosto de trocar ideia com ele, porque ele me traz sempre uma forma de observar diferente, né? Assim como uma coisa que a gente observa na rua, cada um que observa do seu jeito. E é um conhecedor profundo, e é um dos caras que gosta muito de dividir o conhecimento que tem com a gente. Duas pessoas que são muito parecidas, né, no contexto dos quadrinhos. O filósofo dos quadrinhos, Gelson, e você tem também o Elder, o The One Collector. Os dois são apaixonados por quadrinho e já inseriram os quadrinhos dentro do seu universo docente. Os dois são professores, tanto o Gelson quanto o Elder, The One Collector. Os dois conhecem bastante, né, de estrutura de quadrinhos, de história, e os dois usam de forma acadêmica. Isso é muito interessante, né? Conhecimento é muito bom. Inclusive, não posso deixar de citar o Gustavo Valadares, um grande querido tricolor, que é um conhecedor profundo do universo dos quadrinhos. Ele traz os quadrinhos desde a infância. O Gustavo já teve até um fanzine que ele escrevia e editava. E é um cara que passa mais distante dos super-heróis, assim, por mais que ele simpatize. Mas é um cara que conhece muito e estuda isso, coleciona, lê, viaja. É um cara que lê em francês, vai em livrarias, em sebos franceses quando ele viaja para a Europa, na Espanha. Outro grande cara que eu conheço que se aprofunda muito. O mais legal disso tudo, cara, é você tentar entender, assim, essa conversa aqui hoje não é pro grande leitor, pra pessoa que tá lá há 30 anos já lê, há 20, há 15, há 10, não é. É aquela, ou pode ser também, como eu, né? Eu leio gibi desde moleque, mas eu faço parte de uma minoria mesmo, em quase tudo que eu faço na vida. Eu sou um cara que sou meio low profile em muita coisa, não ligo muito pra opinião alheia, não peço opinião de ninguém sobre nada. E eu tô me comunicando mais nesse momento com essa galera, com você aí, que às vezes quer começando a colecionar agora e tá preocupado com qual estante que você vai ter, se vai ficar bonito no vídeo que você for fazer. Cara, relaxa, velho. Faz o melhor que você pode dentro do que você pode, sacou? Dá o seu melhor dentro das suas possibilidades. O mais importante, e que muitas vezes as pessoas esquecem, é o conteúdo, é isso aqui, é a leitura. É você quando parar ali pra ler, porra, aquilo ser prazeroso, ser gostoso. Aí, porra, a pessoa fica doida, não, mas eu tenho que prover conteúdo, deixa postar. Calma, velho. Tá tudo bem, mas aproveita esse tempo. Aproveita. A estante vai ser legal, com LED ou sem LED, Evolukit ou sem Evolukit, ou de marca ou sem marca, de metal ou não, enferrujado ou não. Cara, eu particularmente, eu gosto muito daquela sensação, por exemplo, de quadrinhos e de livraria, daquele jeito mais antigo, sabe? Tudo meio amontoado um perto do outro, que aquilo parece que tem vida. Parece que a pessoa tira dali pra ler, olha lá, esquece em outro lugar e põe em outro. É que nem sabe aquela coisa da sala muito arrumada, quando você chega na casa dos outros e a sala, todos os cômodos são extremamente arrumados. A impressão que dá pra mim não é que aquilo é zelo que é organizado, mas é que ninguém vive ali. Eu guardo pouquíssima informação e depois do Covid eu guardo menos ainda. Mas eu fazendo aqui um exercício de lembrança, eu sempre me caguei pra isso, eu nunca dei importância, na verdade. Não é que eu não ligasse pra quem é que coloriu, quem é que fez isso. Não, é que simplesmente isso nunca foi meu. Eu sou um cara que me interessa muito pouco por isso, né? O nome do autor a gente guarda ali e tal, né? Mas de repente, se você não lê com tanta frequência, você esquece lá na frente, você diz, esse cara aqui, né? Então tem isso. É como, por exemplo, em música, às vezes a gente sabe qual artista que gravou, que você lembra dele cantando, mas você não sabe o autor da música, o compositor que fez a música, nem o cara que fez a melodia, às vezes.
pode não ser o mesmo, né? Então eu nunca fui muito ligado nisso, mas eu percebo que existe uma cobrança para que saiba disso, de detalhes, sabe? E isso é chato, A tal dessa gibisfera, ela é muito mais opressora do que convidativa. Então o que eu digo a você aí ligue menos para isso, sabe? Pega o conteúdo que você quer pegar, de quem você quer pegar, e se afasta, mantém uma distância segura, para que você não seja oprimido a saber de tudo, a saber isso, a saber aquilo, sabe? Ler gibi é uma coisa extremamente prazerosa, legal, um passatempo bom, um conteúdo legal, e tem que ser prazeroso. Isso não pode virar opressivo para você, isso não pode te incomodar desse jeito, tem que ser prazeroso. Se importe menos com o que os outros acham aí nessas redes sociais, e vai seguindo tua leitura, meu irmão. Eu leio desde moleque e nunca fui um cara de guardar muitas coisas, detalhes e tal. Recentemente, peguei o Ronin para ler, do Frank Miller. Eu comprei ele na pandemia e eu achei que eu já tinha lido, né? Por isso que eu comprei. Falei, eu quero ter ele assim encadernado, que eu lembrava dele em revistas avulsas. Você vê, eu falo revistas avulsas. Provavelmente você, o cara aí que conhece, deve estar falando, porra, que revista avulsa? Não é assim, o nome é assim, o formato é tal. E aí, quando eu fui pegar agora para ler, né? Eu falei, caralho, eu nunca tinha lido, ou melhor, tinha lido 1 ou 2 partes. Mas tanto que eu tomei um susto, falei, caramba, tem uma pegada até meio cyberpunk aqui. E é Ronin, antigo pra caralho, da década de 80. Eu acho que eu devo ter lido ali na década de 90 as partes de um brother meu, do Marcelo, que tinha muito gibi. E fui pegar agora pra ler. E aí, ao mesmo tempo, chegou gente pra mim e falou, porra, mas Ronin é um clássico, como é que você nunca leu? Eu falei, nunca li. E aí? Isso não diminui em nada quem eu sou, nem o meu conhecimento de gibi, que não é um conhecimento extensivo, é bem limitado. Eu sou um cara que sou mais fã, gosto mais do que entender essa parada de gostar mais do que entender, né? Porque eu não tenho atenção a isso, né? Minha parada é ler, saber daquela história, entender e seguindo, né? Se minha memória diminuir, paciência, pelo menos eu tive um prazer ali na hora que eu li aquilo. E somando pessoas boas nesse caminho aqui, porque tem muita gente que vai ficar tipo entelhando, isso, aquilo. Meu irmão, manda as favas, segue reto. Sacou? O seu caminho é o seu caminho, a sua estrada é a sua estrada, o seu prazer em ler é o seu prazer em ler. E não à toa, você percebeu que nesse videozinho aqui que a gente bateu esse papo, não apareceu nenhum gibi assim, não tem nenhum livro, não tem nenhuma estante aqui e tal. Primeiro que os meus gibis, os meus livros estão espalhados em lugares diferentes da minha casa, né? Mas a intenção era que, para falar de carro, você não precisa estar dentro da oficina mecânica, né? O seu conteúdo, a forma de você falar, o que você vai falar, tem que ser mais interessante do que aquilo que você está vendo visualmente. Porque posso botar um fundo aí, né, com IA e simular uma puta biblioteca e parecer que eu tô nisso, ou a minha coleção, ou botar a minha estante. Isso aí não tem nada contra quem tem, hein, gente? Não é sobre isso. Mas não adianta você ter um estante bonito, ou isso e aquilo, se você fica aí disseminando papinhos paralelos, diminuindo quem quer começar a leitura, estabelecendo um monte de padrões que a pessoa tem que seguir para ser isso, para ser aquilo. Meu amigo, é revista em quadrinho, vai ler, abre, cheira o papel, compra, vai no Sebinho, visita, livraria, compra na Amazon, troca com um amigo, cara. Essa que é a cachaça. Mas a ideia é justamente você perceber que eu tô aqui falando de gibi sem ter aparecido nenhum gibi aqui, porque a aparência nesse caso tem que ficar em segundo plano. Se gostou do papo, se gostou de mim, se me aturou até agora e curtiu, legal. Curte aí, segue a gente. Vamos continuar aqui batendo nosso papo sempre que achar que tem alguma coisa legal para trazer. Acho que eu posso acrescentar aí na sua dinâmica do seu dia a dia de leitura, de bonequinho, do que for. Manda um vídeo para um amigo teu, beleza? Beijo, vamos que vamos.